Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Quero meditar com os irmãos sobre a pergunta de número 5 do breve catecismo de Westminster. A pergunta é esta: há mais de um Deus? A resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. A pergunta número 5 do breve catecismo de Westminster trata do assunto do monoteísmo, que se opõe ao politeísmo. Há mais de um Deus? A Bíblia responde: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Esta resposta, meus irmãos, ela está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A resposta da pergunta: há um só Deus, o Deus vivo. Porque a resposta do breve catecismo trata chamando Deus do Deus vivo? Porque a vida está nele. Ele é autossuficiente e ele dá a vida a todas as criaturas. E a resposta do breve catecismo desta pergunta número 5 trata Deus como sendo o Deus verdadeiro. Verdadeiro porque não há outro Deus. O que há são ídolos que a humanidade, desde o princípio, na sua imaginação, cria para o seu bel prazer. Por isso, o monoteísmo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, se opõe ao politeísmo, que ensina que há vários outros deuses. Mas que deuses? Só um. Há vários outros ídolos que os povos, em suas determinadas épocas, com a sua imaginação fértil para o mal, para a idolatria, criaram. Eu quero tratar com você, meu irmão, minha irmã, sobre este tema, esta pergunta: há mais de um Deus? Há um só Deus. Que Deus? O Deus vivo. Vivo por quê? Porque ele tem a vida em si mesmo.
e dá a vida às suas criaturas. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Porque o que existe são ídolos criados de mentes férteis para a idolatria, mentes inclinadas para a idolatria. Portanto, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é um credo recitado pelos judeus do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Pela manhã, pela tarde e pela noite. É uma oração em forma de credo, de crença, de fé, de convicção, de certeza, de confiança de que há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Este credo, em forma de oração matinal, vespertina, é conhecido como Shema de Israel. O judeu pela manhã recitava, ou recita ainda hoje, Shema Israel Adonai Elohim Adonai. À tarde, o judeu do Antigo Testamento recitava o mesmo credo em forma de oração. Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E agora, ao anoitecer, o judeu, da mesma forma que recitara pela manhã, na sua liturgia matinal, e recitava ao entardecer, à noite também recitava o Shema de Israel. Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Há mais de um Deus, meu irmão, minha irmã, você que é cristão. Você concorda que há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que tem a vida em si mesmo, e que é verdadeiro porque os demais são ídolos criados de mentes pecaminosas, férteis para a idolatria. Você crê que há mais de um Deus? Na sua liturgia pela manhã, você recita em sua oração o credo. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Por que, irmãos, este credo, em forma de oração, tem um objetivo. Qual o objetivo, pastor? Lembrar o povo de Deus que somente o Senhor é o único Deus verdadeiro. Porque nós também vivemos numa cultura de idolatria. Ídolos
são criados dentro da família. Eu posso fazer da minha família um ídolo, um Deus na minha vida. Posso dizer que não há outra família igual à minha. Por não haver outra família igual a minha, eu tenho que me dedicar a ela, esquecendo-me que o único Deus é o Senhor. Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, este credo, nascido no judaísmo, na religião judaica do Antigo Testamento, nós cristãos também o temos como herança. Assim como nós herdamos o Antigo Testamento, herdamos também a prática dos judeus. E tal como os judeus que são monoteístas, nós cristãos também somos monoteístas. E vale lembrar, pela manhã, à tarde e à noite, que na nossa vida cristã há somente o Senhor. E este Senhor é o único Deus verdadeiro, porque se espera que o povo de Deus não tenha ídolos, seja o ídolo da família, do trabalho. Espera-se que o povo de Deus seja monoteísta. Meu irmão, minha irmã, pela manhã, pela tarde e à noite, você tem se lembrado em sua devocional diária que o Senhor é o único Deus, e não é um Deus qualquer, mas é o único Deus vivo e verdadeiro? Você tem se lembrado disso? Você tem se lembrado que Deus, por ser o Deus vivo, Ele tem vida em si mesmo? Ele não depende de outra fonte de vida. Nós dependemos, Ele não. Você tem se lembrado na sua devocional diária, pela manhã, à tarde e agora à noite, que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro? Que os ídolos que nós criamos, porque temos a necessidade de ver para crer, são ídolos fictícios, imaginários? Você tem pensado, e ao pensar, você tem se lembrado que o Senhor é o único Deus verdadeiro? É o único Senhor Deus vivo e verdadeiro, porque é o único que tem honra, é o único que tem glória, é o único que tem poder. E é assim que pensavam os judeus. O nosso Deus, vivo e verdadeiro, é o único que tem honra, glória e poder para ser adorado. Adorado, sabe onde, meu irmão, minha irmã? No templo de Jerusalém. O templo construído por Salomão. Um único Deus, possuindo honra, glória e poder, tendo um único lugar de adoração, o templo em Jerusalém. Por que, pastor? Jesus disse para adorarmos em espírito e em verdade,
Correto, meu irmão, minha irmã. Hoje, nós adoramos em espírito e em verdade, mas o povo judeu do Antigo Testamento, o povo de Israel, da religião judaica, do judaísmo, depois de passar pelo cativeiro este que serviu de punição por causa da idolatria do povo do Antigo Testamento, o povo aprendeu na sua volta a Canaã, no seu retorno à terra prometida, o povo do Antigo Testamento aprendeu uma lição de que não há outro Deus vivo e verdadeiro. Por isso, o Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Escute, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O povo aprendeu a duras penas o castigo da idolatria, e ao retornar para a sua terra, a terra que mana leite e mel, o povo arrependido da sua idolatria se libertou dessa idolatria. Pode-se dizer que nos dias de Jesus, os fariseus, escribas, os sacerdotes foram responsáveis pela morte de Jesus. Foram sim. Mas acusá-los de idolatria é um pouco demais, porque o povo de Israel, o povo judeu nos dias de Jesus, havia se livrado, se libertado da sua idolatria que tanto o fez sofrer no Antigo Testamento. O povo de Israel, aprendendo a duras penas de que há um só Deus, Deus vivo e verdadeiro, estabeleceu neste Shema de Israel de que há uma terra. Qual a terra? Canaã. Nesta terra de Canaã só há um povo. Qual povo? Israel. Este povo de Israel só tem uma lei. Qual a lei? A lei de Moisés. E este povo que só tem uma terra, uma lei, só tem um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E este Deus vivo e verdadeiro deve ser adorado no templo em Jerusalém. Só há um templo, o templo de Jerusalém. Uma terra, um povo, uma lei, um Deus, um templo. Então nós entendemos que o povo de Israel do Antigo Testamento foi curado da sua idolatria ao retorno para
Canaã. O povo de Israel, os judeus, no tempo de Jesus, não eram mais idólatras. Tanto é que Jesus teve dificuldade. Quando Jesus disse que ele e o Pai eram uma pessoa, quem estava ouvindo pensou: o Pai, que ele está se referindo, é Deus. E nós aprendemos chamar Israel Adonai, Elohim Adonai. Ouça, escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tiveram dificuldade de ouvir, de escutar as palavras de Jesus, de que ele e o Pai eram uma pessoa. Se o Pai é Deus, é o único Deus vivo e verdadeiro, Jesus também estaria se autoproclamando Deus. Resultado, não por uma só vez apanharam em pedras para apedrejarem Jesus. Só não consumaram o fato que Jesus se retirou ou se retirava dessas localidades cuja a vida dele estava ameaçada. Porque o povo de Israel do Antigo Testamento era um povo politeísta, adorava vários deuses, tinha a crença dos pagãos, a crença de que existem muitos outros deuses. O apóstolo Paulo passou por essa experiência, chegando em Éfeso, passando por uma praça, ele viu várias estátuas representando os deuses gregos, e tinha uma representando ao Deus desconhecido. Tamanha era a idolatria, tal força tinha o politeísmo em terras pagãs. Mas em terras judaicas havia uma só terra, Canaã, um só povo, Israel, uma só lei, a lei de Moisés, um só Deus, Deus vivo e verdadeiro, e um só templo, o templo que ficava em Jerusalém. E neste templo deveria se adorar, prestar culto ao único Deus vivo e verdadeiro, o Deus cheio de honra, glória e poder. Na nossa vida cristã, meu irmão, minha irmã, não é diferente do Shema de Israel. Nós também cremos em um só Deus. Também temos as nossas convicções religiosas. Para nós, cristãos, há um só Deus, que é o nosso Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, e há uma só salvação, um só mediador, uma só igreja, tal como os judeus pensavam, que havia uma só terra, um só povo, uma só lei, um só Deus e um só templo, na religião judaica.
No judaísmo, nós cremos que há uma só salvação. João, evangelista, no capítulo 14, versículo 6, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma só salvação: Jesus. Há um só Deus, vivo e verdadeiro. Há uma só salvação. Há um só mediador. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, Paulo disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, e um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e nós, que é Jesus. Há uma só igreja. Há um só Deus, vivo e verdadeiro. Há uma só salvação. O caminho é Jesus, porque Jesus é a verdade e a vida. Há um só mediador, que é Jesus. E há uma só igreja. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6, Paulo explana o monoteísmo cristão, enfatiza o monoteísmo cristão, destaca o monoteísmo cristão. Paulo, escrevendo a aqueles irmãos, Paulo diz: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há somente um corpo. Este corpo é o corpo de Cristo, cuja a igreja está inserida. Jesus é a cabeça deste corpo. Há um só Espírito. Um Espírito que vivifica esta igreja, porque sem o Espírito Santo somos carnais, por isso andamos no Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, esperança esta de vida eterna, para a qual fomos chamados para a vida eterna. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meu irmão, minha irmã, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nos ensina duas coisas. Uma é esta, da qual já começamos a falar, que é o monoteísmo. Uma só terra, um só povo, uma só lei, um só Deus, um só templo, uma
só salvação, um só mediador, uma só igreja. Esse é o nosso monoteísmo. Em oposição ao politeísmo, que é a crença pagã de que existem muitos outros deuses. E na verdade, não há outro Deus. O que há são vários ídolos criados por nós, seres humanos, criados em nossa mente, criados pela nossa imaginação. Mas, biblicamente, são ídolos, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, na primeira carta, no capítulo 8, versículo 4, o ídolo que você cria na sua mente e dá forma a ele com materiais, madeira, metais, pedras, criando uma imagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, neste capítulo 8, versículo 4, o apóstolo Paulo disse que os ídolos que nós criamos em nossa mente pecaminosa, nada são no mundo. O ídolo que eu crio, que é um Deus particular meu, nada é no mundo. Tem boca e não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. O apóstolo Paulo afirma que o ídolo nada é no mundo. Que só há um só Deus. Deus porque ele possui vida em si mesmo. E possuindo vida em si mesmo, ele é a fonte de toda a vida. Toda a vida de suas criaturas, sejam angelicais, humanas, animais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nos ensina a estarmos fugindo do politeísmo, a estarmos lembrando toda manhã, no decorrer do dia, no entardecer e no anoitecer, que há um só Deus vivo e verdadeiro. Tudo mais ídolos que eu criei a meu bel prazer, mas que não são nada no mundo. Lembrando que ídolo não é apenas aquele que eu fabrico com pedra, metal, madeira, mas é tudo que eu imagino na minha mente e coloco no lugar de Deus. O que eu fabrico com pedra,
metal e madeira, é a minha necessidade de ver para crer. E quando eu tenho a necessidade de ver para crer, isso não é fé. Porque a fé é a certeza de coisas que não se veem, mas eu sei que existe. Eu não vejo Deus, Deus é Espírito. Lembra? Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável. Eu não o vejo, mas sei que Ele existe, sei que Ele é infinito, sei que Ele é eterno e sei que Ele é imutável. Mas o monoteísmo, que ensina a crença de muitos outros deuses, me faz crer, embora eu não faça uso de imagens, que eu tenho um outro Deus do qual eu dependo muito, da minha família, do meu trabalho, enfim, dos meus amigos, de que sem eles eu não vivo, eu não posso viver, sem eles a minha vida acabou. É um ídolo que eu criei onde? Na minha mente. Que mente? Pecaminosa. Pecaminosa de quê? Idolatria. Porque eu não me dou por satisfeito de ter um único Deus. O ser humano é por natureza insatisfeito, é por natureza curioso. Essa curiosidade o faz pecar. Eu me dou por satisfeito e creio também que você, meu irmão, minha irmã, se dê por satisfeito de termos uma só salvação, um só mediador, uma só igreja. Embora tenhamos várias denominações, mas a igreja é uma só. É a igreja cristã. É a igreja do ramo do cristianismo. Porque é a igreja de Jesus aqui na terra. Eu me dou por satisfeito de viver esse monoteísmo. Não tenho outro Deus, seja a minha família, meu ministério, muito menos amigos, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele afirma que o ídolo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, que possui a vida em si mesmo, e possuindo a vida em si mesmo é a fonte de vida para todas as criaturas. A segunda coisa que Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 nos ensina, meu irmão, minha irmã, escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é que dentro dessa verdade de que o Senhor, o nosso Deus, Deus vivo e verdadeiro, é o único Senhor, dentro desta verdade, para nós cristãos, existe uma outra verdade, que é a verdade da Trindade. Há um só Deus, vivo e verdadeiro. E este Deus subsiste
em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esta verdade nos distancia, infelizmente, do judaísmo, da religião judaica, de onde nós herdamos as Escrituras, de onde nós herdamos Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós herdamos esse monoteísmo, mas dentro desse monoteísmo entendemos que há uma outra verdade, que é a existência de três pessoas com a mesma glória, com a mesma honra e com o mesmo poder, e que, por ter a mesma glória, a mesma honra e o mesmo poder, são igualmente adorados. Agora não num templo específico, porque até mesmo não existe mais o templo de Israel, o templo em Jerusalém, mas são adorados em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade eu adoro a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoro a Deus, o Pai Criador, adoro o Filho Jesus em sua divindade e adoro o Espírito Santo em sua pessoa. Então, o que eu entendo é que quando a resposta do breve catecismo do Westminster diz que há um só Deus vivo e verdadeiro, está dizendo para mim, está respondendo para mim, de que não há outros deuses. Mas, sobretudo, está dizendo para mim que, pelo fato de que há um só Deus vivo e verdadeiro, não exclui a Trindade, não exclui a existência de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando as pessoas recitam Deuteronômio capítulo 6, verso 4, defendem de que há um só Deus. E nós temos religiões hoje, nos nossos dias, que defendem que há um só Deus, que afirmar que este Deus subsiste em três pessoas é uma blasfêmia, é uma idolatria. Não. A resposta do breve catecismo do Westminster não exclui a Trindade. É um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Deus Filho, que nos redimiu, nos libertou do pecado, mas não só nos libertou, mas perdoou os nossos pecados. Por isso que ele operou remissão além de operar a redenção. Ele nos libertou e nos perdoou. E o Deus Espírito Santo, que o nome já diz,
Santo. Ele aplica a salvação na minha vida, ele me convence do pecado, do juízo e da justiça, converte a minha vida e santifica a minha vida. O que Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está afirmando é que nenhuma criatura angelical ou humana possui os atributos de soberania do único Deus, vivo e verdadeiro. É isto que Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 está afirmando. Não está afirmando que há um só Deus, embora há um só Deus, mas me foi revelada a verdade também. Este único Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Há três pessoas. O que não há é outra criatura, seja angelical ou humana, que possua na proporção de Deus a honra, o poder e a glória. Que mereça a adoração. Para os judeus, no único templo, em Jerusalém. Para nós, em espírito e em verdade. Não há, irmãos, nenhuma criatura angelical, nenhuma criatura humana que tenha a honra, a glória e o poder de Deus, que para nós, cristãos, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 está afirmando é que há um só Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente. Apenas Deus pode fazer qualquer coisa do nada. Apenas Deus é capaz de dizer o que vai acontecer na minha vida. Apenas Deus é capaz de dizer o que pode acontecer na minha vida. Apenas Deus, meu irmão, minha irmã, o Deus vivo e verdadeiro, é capaz de me dizer o que não vai acontecer na minha vida. Por isso é o único Deus, em honra, glória e poder. Tudo que nós fazemos, seres humanos, dependemos de um outro material. Deus não. Ele faz qualquer coisa do nada. Nós, seres humanos, podemos prever o que vai acontecer. Mas não podemos afirmar. Se não vai acontecer. Podemos prever que pode acontecer. Se eu continuar andando no caminho errado, se eu continuar vivendo uma vida errada, pode acontecer. Não uma coisa boa,
mas eu não posso afirmar que vai acontecer. Mas Deus é capaz de dizer o que vai acontecer, o que pode acontecer e, sobretudo, Deus é capaz de dizer o que não acontecerá na minha vida. Só Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, vê tudo quanto eu faço e vê se é algo bom, uma coisa boa, ou se não é uma coisa boa. Meu irmão, minha irmã, Deuteronômio capítulo 6, versículo 14, não exclui a Trindade. Há um único Deus, vivo e verdadeiro. E para nós cristãos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Há um único Deus vivo e verdadeiro, capaz de fazer qualquer coisa do nada, capaz de dizer o que vai acontecer, o que pode acontecer e o que não acontecerá na minha vida, e capaz de ver tudo que eu faço, se estou dando bom testemunho ou não. Por isso o salmista disse que não há para onde se esconder. Se desço ao mais profundo do abismo, Deus está lá. Se vou para o mais alto dos céus, Deus está lá. Se vou para um lugar tão longínquo, para os confins da terra, achando que eu vou pecar e ninguém vai me ver, Deus está lá. Deus é capaz de ver tudo. Por isso ele é onipresente. Deus é capaz de saber tudo. Por isso ele é onisciente. Deus é capaz de tudo. Por isso ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. A Bíblia, em nenhum momento, meu irmão, minha irmã, se preocupa em provar a existência de Deus. Tão somente ela afirma em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no começo Deus criou os céus e a terra. E nós, cristãos, ficamos debatendo com o ateu, que diz que Deus não existe, ficamos debatendo com um politeísta, que diz que há muitos Deus, se nós não somos capazes de provar a existência de Deus, porque Deus é Espírito. Veja que situação. Este Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, a Bíblia, embora o revele para nós, como o Senhor de nossas vidas, e Jesus depois o revela como o Pai Celestial, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que a Bíblia afirma é que Deus é. Lembra quando Moisés perguntou o nome de Deus? Moisés disse: eu vou ao Egito. O Senhor está me mandando ir ao Egito para libertar o teu povo. Vão me perguntar: qual Deus te mandou? O que vou dizer? Que direi sobre o Senhor? Eu disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou onipotente, onisciente, onipresente. Como a Bíblia é um livro de revelação, e Jesus
é a revelação de Deus. Por isso temos o livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Jesus no Evangelho, nas boas novas de salvação, ele completa estas palavras que Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Jesus disse ao povo da sua época: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Deus disse ao povo da sua época: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E este Deus que nós cristãos monoteístas prestamos culto, porque Ele é digno de honra, glória e poder, nós o encontramos em nossa adoração. Eu digo para a minha igreja: quando você adentra o templo, você passa pela porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Se o chamar de Israel me faz lembrar pela manhã, à tarde e à noite que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, a porta da igreja me faz lembrar que Jesus é a porta das ovelhas. O caminho que eu sigo até me assentar na bancada da igreja me faz lembrar Jesus dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A luz que ilumina o salão do templo me faz lembrar que Jesus é a luz do mundo. O pão que eu participo da ceia do Senhor, o pão cujo Jesus apanhou, deu graças, abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, me faz lembrar que Jesus é o pão da vida. A videira verdadeira. Quando eu tomo do cálice, que Jesus também apanhou e deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice da nova e eterna aliança, aliança feita no meu sangue, sangue este derramado para a remissão de pecados. Quando eu tomo deste cálice, me faz lembrar que Jesus é a videira verdadeira, a figura do pastor. Faz lembrar que Jesus é o bom pastor. E quando eu estou no vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, que me faz lembrar que Jesus é a ressurreição e a vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, não nos falta elementos para nos lembrar pela manhã, à tarde e à noite que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não nos falta elementos
para nos lembrar do Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é uma revelação progressiva de Deus. O Deus que Gênesis capítulo 1, versículo 1 mostra como Deus criador do céu e da terra, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, este Deus é o nosso Senhor. E este Deus criador do céu e da terra, e que é o Senhor da nossa vida, Jesus o revela como nosso Pai. O Pai que nos ama. Então, primeiramente, a Bíblia apresenta aos judeus a verdade do único Deus. E depois, esta mesma Bíblia nos revela a nós cristãos a verdade de que este único Deus subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas seguem conosco na bênção apostólica e no nosso batismo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, na segunda carta, no capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. E o próprio Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17, no seu batismo, nos é revelado esta verdade cristã da Trindade. No batismo de Jesus, por João Batista, após o batismo, diz o evangelista Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que Jesus sai da água, os céus se abrem e uma pomba desce. Pomba esta que João Batista visualiza como o Espírito Santo. E após Jesus sair da água, o Espírito Santo descer como pomba, ouviu-se uma voz dos céus, a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É uma revelação progressiva de Deus, que é o nosso Senhor, é o nosso Pai. É uma revelação progressiva de Deus, que está conosco na bênção, está conosco no nosso batismo. Portanto, não temos apenas a verdade do único Deus apresentada aos judeus, nós temos a revelação da Trindade. Meu irmão e minha irmã, em sua vida cristã,
em sua vida monoteísta, crê em Deus, todo o suficiente. Digo a você, meu irmão, minha irmã, vale mais crer em um Deus, do qual já falamos, em toda sua honra, sua glória, seu poder, do que ter 1000 amigos. Creia em Deus, todo o suficiente, e vale mais do que 1000 amigos insuficientes. Não crie ídolos no seu lar, não crie ídolos no seu local de trabalho, não crie ídolos na sua convivência com amigos. Creia em Deus, todo o suficiente. Pela manhã, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Meu irmão, minha irmã, em sua vida cristã, em sua vida monoteísta, de adorar a um só Deus, de servir a um só Deus, de crer em um só Deus, defenda-se da idolatria. Em sua vida cristã, monoteísta, comece sua liturgia matinal, lembrando que o Deus que irá te acompanhar durante todo o seu dia é o único Senhor, que renova sobre nós a sua misericórdia. Pela manhã, no decorrer do nosso dia, nos livrando de todo o mal deste mundo. E agora, à noite, Ele renova sobre nós a sua fidelidade. Por isso, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, de misericórdia e de fidelidade. De misericórdia, de nos livrar do mal que possa nos ocorrer durante o dia. De misericórdia, de nos guardar do mal que possa nos ocorrer durante a noite e a madrugada. Digo a você, meu irmão, minha irmã, se com fé você tiver esse Senhor, que é o nosso Deus, o único Senhor, na sua vida, Ele vai dissipar os seus medos. Porque nós, seres humanos, depois da entrada do pecado no mundo, entrou também o medo. Adão disse, quando Deus o chamou, Adão ouviu, mas não respondeu. E Adão disse, eu tive medo. E nós temos medo. E é este medo que nos faz criar os nossos ídolos. O medo de perder a família, única família. O medo de perder o nosso trabalho, o único trabalho. O medo de perder os nossos amigos, os únicos amigos. Mera ilusão. É uma falsa noção de que você não tem algo a mais do que uma família, um trabalho e amigos. Tem sim. Tem o Senhor,
Adonai. Você tem o nosso Deus, Elohim. Basta lembrar-se disso. Na sua liturgia pela manhã, na sua devocional de vida durante o dia, e agora saber que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te abençoa, está com você desde o seu batismo. Antes, você estava sozinho, tinha medo, como Adão teve medo, e precisava criar ídolos. Mas no seu batismo, você ganhou a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a cada manhã, meu irmão, minha irmã, possamos lembrar de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Lembrar de quê, pastor? Que somente o Senhor é o único Deus verdadeiro. No amor de Cristo, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você repouso, em você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém.